Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é especificamente o crime de tortura previsto na Lei nº 9.455. Nos termos da lei, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com os seguintes objetivos: obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Também será considerado tortura o ato de submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. O núcleo do tipo penal é constranger, que significa retirar de alguém a sua liberdade de autodeterminação. Esse constrangimento contra alguém deve ser praticado com violência ou grave ameaça, provocando sofrimento físico ou mental. O sujeito ativo será qualquer pessoa, pois o crime de tortura não é próprio, podendo ser cometido por qualquer pessoa. É um crime comum. No entanto, a pena será aumentada de 1/6 a 1/3 se o delito for cometido por agente público. O sujeito passivo é pessoa contra quem é empregada a violência ou grave ameaça e, eventualmente, outras pessoas prejudicadas pela conduta. A modalidade típica de tortura é caracterizada pelo dolo. O agente empreende a ação típica com a consciência e a vontade endereçadas à realização da tortura. Não se admite a modalidade culposa e será possível a tentativa. Em regra, o crime se consuma quando houver a imposição de sofrimento físico ou mental por meio do constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Logo, tratando-se de crime formal, sendo desnecessária a consecução do resultado almejado pelo agente. Agora fique atento. Nos casos de tortura em razão de discriminação racial ou religiosa, o crime será material, pois o resultado é a causação de sofrimento físico ou mental com o emprego de violência ou grave ameaça para fins de constranger alguém. Todos os crimes previstos pela lei de tortura são de ação pública incondicionada. A competência para o julgamento do crime de tortura é da Justiça Comum ou da Justiça Militar, se o delito for cometido por policial militar em serviço. Devemos agora examinar as diversas modalidades de tortura abrangida pela norma: a tortura confissão, a tortura crime, a tortura preconceito, a tortura castigo, a tortura imprópria e a tortura omissão. A tortura confissão é aquela cometida com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Não importa a natureza do fato em torno do qual gira a conduta, abrangendo fatos penais, comerciais e até mesmo pessoais. Se a finalidade do agente for alcançada, tais dados jamais poderão ser utilizados em eventual processo penal, porquanto se trata de prova obtida por meios ilícitos. A tortura crime é aquela que se dá para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E fique atento, não haverá crime na hipótese em que a tortura for praticada para compelir alguém a praticar uma contravenção penal. A tortura preconceito é aquela motivada por discriminação racial ou religiosa. E, diversamente das hipóteses anteriores, temos aqui não um especial fim de agir, mas sim um especial motivo de agir. Por discriminação, se compreende promover qualquer tipo de distinção, exclusão, restrição ou preferência. A tortura castigo, por sua vez, se refere à conduta de submeter a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar um castigo pessoal. Essa figura delituosa funciona como crime próprio em relação ao sujeito ativo, pois o tipo penal reclama uma vinculação especial entre o autor e a pessoa torturada. É necessário que o ofendido esteja sob a sua guarda, poder ou autoridade do torturador. A tortura imprópria, ou por equiparação, não demanda o emprego de violência ou grave ameaça. Neste caso, a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança é submetida a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. E por fim, nós temos a tortura à omissão, que se relaciona à inércia, ou seja, o não agir da parte de quem está obrigado por ofício e ao invés de atuar,
se mantém complacente, quando deveria evitar a conduta ou então apurá-la. O tipo penal da tortura à omissão traz os verbos evitar, que seria o mesmo que impedir a ocorrência de determinado ato, e apurar, que seria o mesmo que tomar conhecimento e constatar. Agora atenção, a tortura à omissão não é equiparada ao crime hediondo, caracterizando uma exceção às demais espécies de tortura. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Em seu material didático disponibilizado em sua área do aluno, você encontra maiores detalhes sobre os tópicos aqui apresentados. É essencial então estudá-los. Mantenha o foco, não deixe de fazer prevalecer os seus planos para ser quem você deseja ser. Excelentes estudos para todos e até o nosso próximo encontro.